Você que trouxe a Sagrada Escritura, abrir ela em Romanos, capítulo 12, versículo 9 e seguinte. Romanos, capítulo 12, versículo 9 e seguinte. Amém? Que vossa caridade não seja fingida. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal. Aborrecei o mal. Apregoai-vos solidariamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição eterna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxei o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Sede alegre na esperança, paciente na tribulação, perseverante na oração. Seja alegre na esperança, paciente na tribulação, perseverante na oração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Que é o Senhor falando para mim e para cada um de vocês nessa noite. A palavra de Deus hoje vem nos exaltar ao chamado do serviço. O chamado a servir ao Senhor. Eu ouvia a pregação do Davi de quinta passada. Ele falava sobre a renúncia de Maria. Que Maria renunciou a tudo para servir o projeto de Deus. Hoje somos chamados, exortados pela palavra de Deus, a servir ao Senhor com zelo, através dos nossos irmãos. Muitas vezes nós achamos que servir a Deus para nós é somente pregar a palavra dele e servir ao Senhor dentro da igreja. E fora da igreja, os irmãos muitas vezes perecem porque nós não temos consciência desse serviço e desse chamado. Como que nós podemos servir ao Senhor se o Senhor nos chama e nos exorta a cuidar com zelo uns dos outros? Ser zeloso ao serviço do Senhor. Ser zeloso aos nossos irmãos quando eles necessitam de nós. Ser zelosos quando nós vamos visitar um doente. Quando nós levamos uma palavra de conforto. Quando nós ouvimos o sofrimento da pessoa. Quando nós falamos assim, ó, eu não posso te dar nada. Mas Deus pode. Eu posso rezar uma Ave Maria por você e pela tua causa. Eu estou servindo a Deus. Porque eu estou cumprindo o projeto de Deus através daqueles irmãos que naquele dia, naquela hora estão necessitando de mim. Lá na minha casa, lá nos meus vizinhos, lá na minha realidade. Eu sempre digo que quinta-feira para mim é o dia, além do domingo, que eu dedico ao Senhor. Hoje eu fui levar a Eucaristia para uma senhora e tão feliz eu fiquei quando eu bati na casa dela e ela veio ela me atender. E daí ela falou para mim, Janicinho, aqui do lado tem uma senhora que está com câncer. Será que você pode ir atender ela? Eu chamei ela na ceia, porque ela estava debilitada.
no momento ela não podia dormir. Eu peguei nas mãos dela e rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria por ela, porque eu sei que Deus está cuidando da causa, do sofrimento dela. Esse é o zelo que Deus me chama a ter para com Ele. Ser zeloso ao serviço do Senhor. Todos nós batizados, é bom cada vez nós tocamos nesse assunto que nós temos essa consciência, nós somos chamados a ser instrumento nas mãos do Senhor. Nós somos chamados a olhar as pessoas e a realidade das pessoas com os olhos de Deus, e não com os olhos humanos, porque se nós olhar com os olhos humanos, nós vamos olhar simplesmente. A pessoa está com esse problema? Está. Esse é o olhar humano. Mas o olhar com os olhos de Deus nos leva além disso. Nos tira do nosso comodismo e nos leva a ter compaixão e misericórdia dos nossos irmãos que gritam por socorro e que tem necessidade de uma palavra e que tem necessidade de você rezar com ele, junto com ele, uma Ave Maria, um Pai Nosso. Como que está a nossa família? Nós temos sendo canal de bênção na nossa família, ou nós temos sendo mais mediante a realidade e o problema de cada um? Nós estamos aqui vivendo a segunda semana de quebra de maldição. Quantas palavras de maldição ao longo da minha vida e ao longo da tua vida você tem acreditado? Quantas palavras, quando você diz aquele infeliz, aquela pessoa que não tem sorte na vida, você está jogando uma palavra de maldição? E quantas vezes eu e você fomos alvo dessa maldição? Quantas vezes os nossos, dentro da nossa casa, sem ter a consciência, nos roubou a palavra de maldição, em vez de nos dar palavra de bênção? É tão fácil e tão simples e tão agradável aos olhos de Deus nós olhar para o irmão e dizer: Deus te abençoe. Queridos irmãos, há uns 30 anos da minha vida atrás, eu trabalhava com venda junto com essa pessoa. E essa pessoa me ensinou, sem querer, uma coisa que eu levo para a minha vida inteira. Quando ela olhava para cada um, ela dizia assim: Deus te abençoe. E eu achava tão estranho. Eu pensava, mas será que ela não tem vergonha? Mas eu também não conhecia nada de Deus naquela época. Será que ela não tem vergonha? Às vezes no meio de gente, ela era uma empresária, né? No meio de gente ela sai: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aquilo foi ficando em mim, ela foi instrumento de Deus na minha vida. Aquilo foi calejando em mim, que hoje eu não me vejo mais cumprimentando uma pessoa, ou despedindo de uma pessoa, sem pedir a bênção de Deus para aquela pessoa. Porque quando eu invoco a bênção de Deus para aquela pessoa, a bênção de Deus também está vindo para a minha vida. E tudo aquilo que eu quero de bênção para mim, eu quero para os meus irmãos. Eu quero para cada um de vocês. Nós estamos na segunda semana de quebra de maldição. Eu, ao primeiro grupo de oração desse ano que eu estou vindo, porque 2 quinta-feiras eu fiquei fora. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que é muito bom que vocês saibam. Dia 1º do ano, eu estava no santuário da Santa Paula. Eu coloquei esse grupo de oração e cada pessoa que aqui frequenta e cada serve suas famílias no altar do Senhor, pela intercessão de Santa Paula.
E ao ouvir a homilia daquele sacerdote, tão frágilzinho aparentemente, ele me fez recordar muitas coisas que eu já tinha aprendido na minha caminhada e que estava adormecida dentro de mim. E ele falava: qual é o teu propósito para este ano de 2017? Essa é a pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês. Vocês já fizeram um propósito este ano? Aquilo calou tão forte no meu coração, que no decorrer da Santa Missa eu fui falando: Senhor, me recorda os propósitos que eu preciso fazer neste ano. Eu quero fazer e eu quero ser fiel. Quando eu saí dali, eu já tinha contado 5 propósitos. Todos os dias eu lembro de cada um deles, porque até o final do ano eu sei que com a graça de Deus eu vou cumprir. Um dos propósitos que eu fiz: crescer mais na espiritualidade e na santidade. Porque se eu almejo o céu e lá é o meu lugar, eu tenho que desejar, querer ser santo. Santa Paulina foi uma mulher chamada a viver, dar a vida dela para a igreja. Mas ela se santificou cuidando dos doentes. Ela se santificou na humildade. E muitas vezes nós queremos viver uma vida de santidade, mas não queremos ser humildes. Sabe por quê? Porque a humildade dói. Porque muitas vezes somos criticados pela humildade. Mas se nós queremos ser santos, nós temos que desejar um coração humilde, um coração de criança. Um coração que aceite o projeto de Deus cada dia na nossa vida. Um coração que procure entender aquilo que Deus quer e aceitar o projeto de Deus. Aonde tiver turbulência, que eu leve a paz. Que nós sejamos canal e instrumento de paz no nosso trabalho, na nossa família, na igreja, onde nós servimos o Senhor, aonde nós for chamados. Se nós queremos que as maldições da nossa vida seja quebrada, nós também temos que fazer a nossa parte. Deus pode realizar tudo na minha vida e na vida de cada um de vocês. Mas aquela parte que eu tenho que fazer é só eu. Aquele passo, irmãos, que vocês têm que dar, é só vocês que têm que dar. Eu queria que vocês baixassem a cabeça um pouquinho e fossem muito sinceros. Qual é o propósito que vocês querem trazer para 2017? E procure, com a graça de Deus e a força do Espírito Santo, ser fiel nesse propósito. Procure todos os dias relembrar desse propósito que vocês estão fazendo na presença de Deus. Ou então, como dizia aquele sacerdote, só foi mais um ano que passou. E a nossa vida, nós não vamos crescer e não vamos buscar mudança nenhuma. E eu peço assim a Deus que Ele nos dê a graça de ser fiel naquilo que nós nos propor a fazer. Naquilo que a palavra hoje pede para cada um de nós. Sede zelosos, sede pacientes na tribulação, sede paciência na esperança,
e pede para nós ser pessoas de oração. Tudo isso que eu rezava e que eu pedia, eu peço que você levante, estenda a tua mão. Eu já pedi porque Deus trazia no meu coração a pedir por todos os irmãos e essas irmãs que estão representadas. E aquele Jesus que os nomes não estão aqui, mas que estão no nosso coração, nos nossos familiares. Todas as realidades, Jesus. Que todas as maldições da vida de cada irmão e de cada irmã, Jesus. Toda depressão, toda falta de enfermidade, a falsa enfermidade. Todo desamor, Jesus. Tudo aquilo que cada um carrega, todos os fardos, que fique aos pés da tua cruz, Jesus. E que todos os irmãos e irmãs sejam libertados no poder do teu nome, no poder do teu sangue redentor, Jesus. Que essas vidas sejam lavadas, sejam transformadas e sejam vigoradas na unção e no poder do teu Espírito Santo. E junto nós vamos fazer a oração que está no Dado Show. Oração de renúncia. Pai amado, apresento-te o sangue e a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e em meu favor, em favor do meu cônjuge, filhos e familiares, desfazendo todas as maldições que nos atingem por causa de nossos pecados, de idolatria e de nossos antepassados. Que se desfaça toda idolatria de poder, dinheiro, bens materiais, idolatrias de falsos deuses, de busca de sociedades secretas, espiritismo, ocultismo, magia negra, curanderismo, terreiro de umbanda e candomblé. Quebro em nome de Jesus todo pacto, consagração e cruzamento feito por mim, por minha família ou por meus antepassados, que comprometem a mim, meus filhos e família. Renuncio à leitura de mãos, cartas, de horóscopos, busca de adivinhações, uso de superstições, crendices, uso de gnomos, cristais, pirâmides, pé de coelho, ferraduras, amuletos e todas as outras formas de superstições. Que pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo seja quebrada também toda maldição contra nós e nossos antepassados, relacionados à prática de homicídios, assassinato, aborto, suicídio, crueldades, agressividades, vinganças e revoltas. Desfaz, Senhor, toda maldição e avareza, incredulidade, vícios de cigarros, drogas e jogos, em nome de Jesus. Desfazemos também toda maldição de comportamento violento que nossa família foi ou tem sido vítima. Renuncio a todos os espíritos que invocaram sobre mim todo o oferecimento feito em meu nome e em nome da minha família. Que todos esses demônios que nos atingiram e atingiram nossos filhos ou tentam nos atingir, sejam agora amarrados em nome de Jesus pelos santos anjos e arcanjos, sem nenhuma manifestação maligna, e que se rendam aos pés de Jesus, para que Jesus disponha deles segundo a sua santa vontade, e que sejam proibidos de retornar a nós e a nossos filhos, que sejamos uma nova geração para te louvar e te adorar. Amém. Peçamos a Jesus que encha com seu Espírito Santo todo o espaço que ficou vazio em nossos filhos e parentes, por causa das libertações e curas. Que Ele derrame sua paz sobre nós. Peçamos que Deus resgate nossos antepassados, levando-nos ao céu.
Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Põe a mão no meu coração se você acredita. Restaura nossa casa, Senhor. A tua família, no teu coração, Senhor. Louvado seja nosso